De cara a gente já começou cravando um resultado. 14 pontos já no resultado do City. E eu ainda mandei duplicar os pontos. Então dei uma sorte danada. Começamos bem. Leipzig e Real Madrid. O que a gente acertou aqui? Só o gol do Real Madrid. E também que o Real Madrid ia ser o primeiro time a marcar. Agora no mata-mata a gente consegue fazer ponto com isso aqui também, ó. Primeira equipe a marcar, melhor em campo e você ainda pode utilizar essa ajuda vezes 2 que está rolando desde a fase de grupos. Aí já cravamos outro jogo. A gente já estava animado, estava ficando empolgado, hein? 2-0 Paris Saint-Germain em cima da Real Sociedad. Pai Ganso estava acertando tudo. Aí depois o Bayern de Munique, que o Kane é um azarado danado, né? Agora o cara foi pro Bayern de Munique para ganhar título e não vai ganhar título no Bayern de Munique também pelo jeito. É impressionante. O Bayern perdeu o jogo. A única coisa que a gente acertou aqui foi que a Lazio foi o primeiro time a marcar. Na primeira semana dos jogos de ida das oitavas, 26 pontos. Beleza, joinha. Na segunda semana a coisa já não foi tão boa. Começamos bem, cravamos PSV e Borussia Dortmund. E ainda acertamos que o Borussia ia ser o primeiro time a marcar. Pai Ganso nesse caso funcionou. Depois eu só acertei que o Atlético de Madrid não faria gol. A Inter fez o favor de fazer aquela famosa goleada de 1-0 e estragar o nosso palpite. Depois o Barcelona, que eu achei que fosse tomar uma traulitada para o Napoli, uma traulitada de 1-0, mas já seria uma traulitada, né? O Napoli anda jogando mais bola que o Barcelona, apesar da tabela do italiano dizer o contrário. Nós só acertamos o golzinho do Napoli. E aí, como se pouco azar fosse bobagem, o jogo que a gente escolheu para duplicar os pontos, a gente não conseguiu ponto nenhum. Falei que o Arsenal ia ganhar do Porto de 2-0, e o que deu? O Porto ganhou do Arsenal de 1-0. É um negócio impressionante. Qual que é a moral da história? O que aprendemos hoje, crianças? Não confie no Arsenal jamais. Então a gente somou nessa brincadeira aqui dos jogos de ida das oitavas de final, 35 pontos. Somadas 2 semanas aqui. Estamos com 317. E aí na classificação geral, naturalmente a gente caiu um pouco. Mas ainda assim a nossa posição é muito boa. Entre mais de 540 milhões de membros, nós estamos na posição 8.245 no ranking mundial. Ou seja, nós estamos na nata da nata, vamos combinar? 396 pontos tem o líder. E no Brasil, entre mais de 5 milhões de membros, nós estamos na posição 64. Então o Ganso não tá fraco não, mano. O líder tem 377 pontos. Agora a coisa começa a ficar feia. O Fantasy. Eu sempre falo aqui, siga as dicas. Não necessariamente os jogadores que eu escolho. Tanto é que agora, a partir do mata-mata, eu nem vou mostrar o time que eu estou escolhendo mais. Mas o time que eu escolhi para o mata-mata foi esse aí. Só que eu dei um azar danado, por várias razões. Porque Ganso tem azar na escolha de jogadores do Fantasy. As estratégias são até boas, o problema é que os jogadores que eu escolho eu zico todos eles. Fazendo um balanço rápido, nós fizemos 40 pontos, que não é uma boa pontuação. O Kane não marca ponto mais, é um negócio impressionante. O Haaland também não. O Haaland era o matador. Ganso escolheu o Haaland nessa Champions League e o Haaland não faz gol. Quem faz gol é quem? Julian Álvares, que está sempre no banco. Agora faz gol. Aí eu fui lá e escolhi o Julian Álvares. O que aconteceu? Ele não jogou. O Bayern de Munique teve jogador expulso. Adivinha quem foi o jogador expulso do Bayern de Munique? Logo, o jogador que eu escolhi, o Pamecano. E aí o que acontece pela regra do Fantasy? Se o jogador que você escolheu foi expulso, você não pode tirá-lo e colocar um outro no lugar. Então eu não pude somar ponto com um cara no lugar do Pamecano. Não bastasse isso, eu fiquei com medinho de colocar o Risson no time titular. Podia ter tirado o Haaland, ganhava mais 3 pontos nessa jogada aí. O que aconteceu? O Risson que eu deixei no banco marcou 5 pontos. E o Hummels, parceiro de time dele, que eu deixei jogar, marcou 4. Quer dizer, marcou 1 ponto a menos. Quem salvou o meu dia aqui? O Foden e o Sommer, que aí eu fiz uma escolha inteligente. Eu deixei o Ederson primeiro, o Ederson não foi tão bem. Aí, já seguindo uma dica que eu já dei aqui muito tempo atrás, fui lá, coloquei o Sommer e olha aí o que deu. O Sommer marcou mais pontos, então eu me dei bem nessa. Teremos dica agora de Fantasy, não nos jogos de volta das oitavas, mas sim na primeira mão das quartas de final. Aí eu vou vir com uma dica nova, vai começar a ser uma série de dicas relacionadas às ajudas que o Fantasy da UEFA te oferece, que você pode usar e que eu sugiro que você deixe para usar mais na reta final do Fantasy, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Vamos ver como é que a gente está nas ligas. Ranking geral, 1.250.000 membros, mais ou menos, que tem os Fantasy na tabela mundial aqui. Nós estamos na posição 132.413. Também não é um desastre, né? Em mais de 1.250.000, a gente está na posição 130.000 ali. O líder tem 592 pontos. E lembrando que nós temos 424. E no Brasil, mais de 7.000 membros, a nossa posição é a 416. Então assim, quer o que de Ganso? Também não tá tão mal, né? Já pensou se Ganso estivesse dando dica aqui e a gente estivesse lá embaixo? Líder no Brasil, 561 pontos é a pontuação dele. A gente ainda está muito bem considerando o field total, né?